Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição de Vieses Femininos. E hoje eu estou com uma personalidade, o endocrinologista e coach Rodrigo Bomeni. Bem-vindo, Rodrigo. Muito bom, é um prazer. Obrigada por ser meu convidado hoje tão especial. E, Rodrigo, eu vou começar aqui com uma provocação em relação à endocrinologia, a coach e universo feminino. Porque aos 40 anos das mulheres ficaram conhecidos como a idade da loba, quando a mulher estaria mais ativa, madura e livre. E segundo um relatório recente de empreendedorismo feminino elaborado pelo Sebrae, 1/3 das mulheres é responsável pela abertura de negócios no Brasil, e elas possuem em média 44 anos. Existe uma relação entre empreendedorismo, hormônios e essa faixa dos 40 anos da mulher? Muito bom. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu estava até falando com a Elisa, assim, já me chamaram várias vezes para fazer podcast, eu nunca aceitei. Então, uma honra, obrigada. Só porque a gente estudou junto e descobriu isso recentemente. Recentemente, depois de 10 horas de curso juntos. No final, a gente descobriu que tinha estudado junto. Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que seria até antes dos 40 anos, né? Então, se eu for ver assim no consultório, eu acho que talvez 70% dos meus pacientes, 75% são mulheres, né? Os restantes 25%, digamos que 15% são homens trazidos pelas mulheres e os 10% de homens vêm por livre e espontânea vontade, né? E é comum, assim, a gente percebe no dia a dia, e os estudos mostram isso, que as mulheres estão ficando mais doentes do que antes, né? Então, se a gente pega na metade da década passada, por exemplo, a porcentagem de mulheres que tinham doenças do coração, que morriam por doenças do coração, era baixíssima, né? Então, do total de doenças do coração, 10% representava as mulheres. Hoje, isso já está quase igual. Nossa. Então, do total de doença cardiovascular, 30%, 40% são representados pelas mulheres, né? E eu acho que boa parte dessa mudança, dessa mudança de perfil, né, foi o fato da mulher sair, né, passar a ter essa vida, digamos, tripla, digamos assim, né? Porque a vida de mãe, a vida de esposa, de cuidar do lar, e agora essa vida de cuidar da empresa, de empreender, de ocupar cargos importantes e mostrar esse outro potencial. E cuidar de si mesma, né? Que é uma tarefa muito importante nesse processo. Muito, muito. Mas é interessante que isso a gente percebe que vai ficando cada vez mais de lado, né? E é interessante que, assim, é uma prioridade que vai ficando de lado e é nítido no consultório como isso gera um sofrimento, né? Porque no final é difícil, né? Assim, ela sai de casa cedo, o trabalho, de fato, hoje, assim, é difícil você achar uma empresa que valorize o funcionário, né? Foi uma coisa até que a gente discutiu muito lá no curso, né? Então, assim, as empresas hoje focam muito na produtividade, que eu acho que, de fato, é uma coisa muito importante, né? Assim, você tentar se tornar o mais produtivo possível, então você tentar se ocupar menos, aproveitar da melhor forma possível o seu tempo e render, mas isso quando chega num extremo, né, da pessoa só buscar produtividade e cobrança e metas, coisas que eram para ser positivas, quando em excesso passam a fazer muito mal, né? E do ponto de vista hormonal, muito por causa da secreção de cortisol, né? Então, embora cortisol seja uma coisa importante, em excesso ele faz mal. E o estresse crônico é algo muito prejudicial para a saúde. Então, eu acho que existe essa dificuldade de você conseguir um equilíbrio, né, entre a vida profissional, a vida pessoal e familiar, que antes era uma coisa muito que os homens tinham essa dificuldade e hoje acho que as mulheres enfrentam também no dia a dia. E aí entra, então, a sua versão endocrinologista e coach ou coach e endocrinologista? Afinal de contas, o que vem primeiro? Como que é essa relação no seu dia a dia, no seu consultório? Sabe, na formação médica é muito interessante que
a medicina ela é muito voltada para tratar doenças, né? Então, eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente é capaz de tratar todas as doenças da melhor forma possível. A gente faz o diagnóstico, a gente dá remédio. Eu fiz ali no HC, então, assim, principalmente doenças graves. Mas a gente sai pouco preparado a promover saúde. É uma coisa interessante, né? E é algo que eu acho que a população tem uma certa dificuldade de entender, e os médicos também, que assim, que ter saúde é diferente de tratar doenças, são conceitos diferentes, né? Quando a gente está focando em tratar doenças, muitas vezes a gente está só focando nas consequências. Então, é como se você tivesse uma empresa que não está dando resultado, enfim, está perdendo dinheiro, e você, tudo bem, não, eu tenho dinheiro na conta, e vai depositando, pegando dinheiro pessoal e colocando na empresa, né? Veja assim, a empresa pode até fechar com caixa positivo ou zerado, mas a causa, o motivo principal continua ali, você não identificou. Então, quando a gente faz esse empréstimo sem identificar a causa, seria como tratar a doença, né? E para promover saúde, muitas vezes está relacionado a hábitos, né? A estilo de vida. E isso a gente não aprende de uma forma tão eficaz na faculdade. Então, a ideia do coach foi um pouco essa, né? Assim, puxa, como é que eu faço para o meu paciente conseguir aderir a um estilo de vida, né? Como é que eu faço para o meu paciente conseguir definir quais são as reais necessidades dele? Como que eu faço, no caso, né, para essa mulher conseguir não sofrer, por exemplo, por deixar o filho em casa, chegar tarde e ao mesmo tempo trabalhar, né? E eu acho que isso o coaching ajuda muito, né? Porque essa questão de ferramentas, de você conseguir, através de perguntas, você conseguir gerar alguma reflexão para que a pessoa consiga chegar a uma resposta. Porque essa resposta é muito individual, né? Assim, vão ter pessoas que vão achar melhor um caminho, vão ter outras que vão preferir diminuir a carga horária, vão ter outras que vão achar melhor falar para o marido trabalhar menos para que ela possa chegar em casa mais tarde de forma tranquila. Mas, de alguma forma, precisa ter uma solução, porque senão as pessoas vão ficando doentes. Eu acho que elas passam mais a sobreviver do que a viver, de fato, né? Em que momento você buscou o coach na sua vida? Porque você, enfim, é um profissional muito bem sucedido, casado e pai de 3 meninas. 3 meninas. Bom, eu passei por essas dificuldades também, né? Então, a vida, a graduação de medicina não é algo fácil, digamos assim. Imaginar. A residência é pior ainda. E quando a gente se forma, é aquela... Você quer abraçar o mundo, né? Fala, não, eu quero aproveitar todas as oportunidades e tal. Então, eu lembro que logo que eu me formei, e até recentemente, assim, até uns 3, 4 anos atrás, eu dava uma média, sei lá, de 10 plantões noturnos por mês. Eu trabalhava pelo menos 48, 72 horas por final de semana. E isso já com 2 filhas, né? Minha primeira filha nasceu quando eu estava na residência. E eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer para conciliar isso, né? Então, eu acho que parte dessa busca do coaching e desses cursos, né? Eu fiz muitos cursos, imersões nesse sentido e estudar essas... Acho que foi um pouco até para aliviar os meus sentimentos, as minhas dúvidas, porque para mim, ao mesmo tempo que era importante trabalhar no final de semana, era muito sofrido saber que, puxa, minha filha está crescendo e eu não estou convivendo do jeito que eu gostaria, né? Acho que era um pouco daquela questão assim de, puxa, qual que é o meu propósito, né? Será que vai ser trabalhar nessa forma e juntar muito dinheiro? E se eu fizer isso, será que valeu a pena, né? E descobrir o propósito é uma coisa muito difícil, né? Assim, eu não necessariamente eu acho que as pessoas precisam ter um propósito, mas eu acho que quando você tem um propósito, assim, é muito mais fácil você ter uma direção para seguir, né? E isso acaba sendo mais... Eu acho que é mais fácil você dizer não e estabelecer um limite, né? Eu acho que muitas vezes o que gera sofrimento nas pessoas é um pouco isso, assim, as pessoas não têm muito propósito, sabe? Então, elas começam a focar muito em uma coisa e começam a sofrer. E geralmente embora a gente não goste muito de sentimentos, né?
Mas os sentimentos, eles têm um papel muito interessante, porque geralmente, quando a gente tem algum sentimento de tristeza, frustração, eles estão apontando para algo que a gente está deixando de fazer, né? Algum comportamento que a gente está fazendo que está privando a gente de uma necessidade ou está indo contra um valor nosso. Então, eu acho que o coaching ajuda muito nesse sentido. Eu confesso que quando eu fiz o primeiro curso, assim, eu falei, meu Deus, agora eu vou solucionar o mundo, tal, com essa ferramenta. E foi difícil encaixar, sabe? Coaching com medicina, porque é uma questão de expectativa, né? Acho que quando o paciente vai num médico, ele tá querendo uma consultoria, né? Ele quer sair de lá, ó, faça isso, e que você vai dar certo, né? Mas tem muitos estudos, muitos estudos que mostram que isso não dá certo, né? Essa receita de bolo não funciona. Então, no fim, acho que eu tive que conciliar um pouco, assim, ajudar um pouco na reflexão, mas também falar o que eu acho que tem que fazer, o que eu acho, ser um pouco consultor também. Mas foi muito bacana, assim, acho que o coach tem uma ferramenta que é muito interessante, que é essa questão de ouvir, né? Você conseguir ouvir sem crítica, sem julgamento, porque, por princípio, assim, um coach não pode influenciar o outro, né? Assim, você tem que, inclusive, fazer perguntas sem que isso influencie a resposta do outro. E por mais paradoxal que pareça, você pode fazer uma pergunta que influencia o outro, né? Às vezes você pergunta de uma forma que a pessoa nem estava imaginando que aquilo. Você fala, nossa, mas você não acha que você deveria conversar com a sua mãe? Aí o cara, puxa, mas eu não tenho nenhum problema com a minha mãe e tal. Então, eu acho que o coach me ajudou um pouco nisso também, né? De selecionar um pouco as perguntas. Eu acho que foi uma ferramenta bem bacana, assim. Eu acho que sempre que alguém vem me perguntar o que você acha que eu deveria fazer além da residência, ou o que você fez, eu sempre indico, porque eu acho que funciona para a vida, para a sua vida. Acho que na relação familiar, com os amigos, e na parte profissional, como a gente lida com pessoas diretamente, né? E o objetivo, no fim, se você tem um objetivo de promover saúde, a promoção de saúde, acho que inclui um pouco você desenvolver as pessoas. Eu acho que foi algo que acrescentou muito, assim, na minha formação. E como foi esse seu processo de descoberta, despertar essa sua relação com o seu propósito? Foi algo... Não foi fácil a descoberta, assim, mas eu prestei muita atenção nos meus sentimentos, né? Então, essa parte familiar, para mim, é uma coisa muito importante, muito importante. Então, quando eu resolvi sair dos plantões, um dos principais motivos não, preciso ter o final de semana livre para ficar com as minhas filhas e com a minha família, com a minha esposa, com a Amanda, ou visitar meus pais, amigos e tal. E é algo que eu sempre venho... quando eu vou tomar uma decisão profissional, eu penso, eu vou estar abalando esse propósito de alguma forma, né? Ou se eu começo algum novo projeto profissional e em algum momento eu vejo, puxa, eu tô ficando mais tempo trabalhando até mais tarde, tô chegando em casa e tô tendo que ficar no trabalho, isso está ferindo esse propósito, essa prioridade, aí eu tento reajustar esse caminho profissional. O Cortella tem uma frase que é muito interessante, né? Que ele fala, prioridade é uma palavra que não existe plural. Interessante. Né? Interessante. Então, assim, não tem como você ter prioridade no trabalho e na sua família, prioridade no trabalho e na sua saúde, prioridade é uma coisa singular, assim. Qual que é a sua prioridade? E aí estabelecer essa prioridade, não, isso aqui não pode ser abalado de jeito nenhum, né? E aí eu vou tentando me guiar por isso, eu acho que é uma dificuldade que eu vejo hoje muito no consultório, é essa questão com as mulheres, né? Talvez por ser uma coisa nova, né? De fato, nova, assim, relativamente nova, mas conciliar isso, né? Essa responsabilidade, esse instinto materno, né? Essa responsabilidade quase cultural da mulher ter que cuidar da casa, da mulher ser responsável pelos filhos, com essa questão da responsabilidade profissional, eu acho que isso exige um treino muito, 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 muito importante. E é nítido, assim, né? Porque
você vê o sofrimento, né? É aquela mãe que tá com um filho de 8 meses, mas chega em casa 9 horas porque existe uma pressão no trabalho que ela tem que, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que, quando ela voltou da licença na maternidade, ela falou, não, eu já sabia que depois que eu voltasse da licença maternidade eu ia ter que trabalhar muito, porque meu chefe não é a favor da licença maternidade, ele não gosta que as funcionárias tenham mais de 2 filhos. Então, assim, é engraçado que ainda existe um certo preconceito mesmo no fim, assim, e de não entender, né? Assim, você querer, inclusive, definir ou limitar quantos filhos alguém pode ter. Mas acho que aí é aquela questão, assim, cabe à pessoa estabelecer o limite, né? Agora, é interessante você trazer esse exemplo, porque justamente estava com vontade de te perguntar, quando você trouxe o teu público-alvo, que é essencialmente mulheres, né? Ou homens indicados por mulheres, e no seu processo de decisão pela endocrinologia, você já sabia que essa área era uma área mais destinada ao público feminino, ou isso foi se construindo ao longo da tua carreira? Não, eu acho que foi construído ao longo da carreira, assim. Endocrinologia foi, assim, a decisão. Eu entrei na faculdade sabendo que eu não queria fazer cirurgia. Então, essa é uma decisão importante. Então, assim, já foi muito... Isso já foi nítido. Eu lembro, no 4º ano da faculdade, tinha que... às vezes tinha que ter cirurgia, operar. A gente fazia a troca na panela. Não, quem gosta de operar? Vai você, eu pego um plantão a mais. Assim, eu nunca gostei de cirurgia. Então, isso já foi uma decisão mais fácil. E na residência eu sempre gostei dos dois, assim, muito endocrinologia e de cardiologia, né? Eu gostava muito de tireoide, de diabetes, da própria parte de obesidade. E aí acabei escolhendo endocrinologia mais por uma questão de qualidade de vida até. Porque cardiologia, querendo ou não, você tem muito plantão noturno, você tem que estar disponível 24 horas por dia, porque são pacientes potencialmente mais graves. Então, eu acabei, nesse momento, escolhendo endocrinologia porque eu gostava, claro, mas por causa desse viés de qualidade de vida também. Mas, de fato, assim, algumas doenças são muito mais prevalentes nas mulheres, né? Então, algo que hoje eu trato muito no consultório, hipotireoidismo, por exemplo, a prevalência em mulher é altíssima, né? E a própria obesidade, embora a prevalência seja muito maior nos dois, eu acho que a mulher tem uma preocupação com o corpo muito maior do que o homem, né? E sofrem muito por causa disso. Principalmente nessa jornada empreendedora, né? Existe um preconceito muito grande. E eu acho que aí por 2 motivos. Um, porque o padrão de beleza estipulado hoje é algo... é quase inatingível, né? Então, você vê fotos assim, você fala, não, tudo bem, essa pessoa pode ter um corpo dela, mas ela deve se dedicar horas e horas a isso, né? Então, assim, ela tem aquele padrão de beleza, que eu acho que é uma coisa que as redes sociais ressaltam muito e valorizam muito, porque as pessoas têm que entender, assim, que na rede social as pessoas postam só o lado positivo. E só as boas conquistas, né? Então, assim, boa parte das pessoas que fazem dieta eles não perdem 20 quilos em 2 meses, né? Mas quem posta na rede social é isso, né? Seja no comentário, seja no post próprio, falando, olha, eu perdi 20 quilos com tal dieta, tal. E aí aquelas outras milhares de pessoas que não perderam começam a se sentir um ET, né? Falam, o que tem de errado comigo? Por que eu sou assim? E começam a se culpar. Então, acho que eu já recomendei para 3 pacientes que saíssem da rede social, porque de fato era uma coisa que fazia muito mal, que você passa a se comparar com o outro o tempo inteiro. E isso gera muita frustração, muito mal-estar. Então... E até eu acredito que deve ter impacto na questão hormonal, porque te gera estresse, gera ansiedade. Sim, totalmente. Não é só o alimento que impacta nessa sua relação. Como que funciona essa relação da rede social, das mídias, com essa alteração hormonal? Eu acho que não, das mídias também, eu acho que da parte da empresarial, né? Eu acho que uma doença que é muito comum hoje em dia, tem se tornado cada vez mais comum, é o burnout, né? O que é o burnout? É o estresse crônico, né? Eu acho que o estresse crônico ele é responsável, assim, por boa parte das doenças mais prevalentes que a gente tem hoje. Então, essa questão da superprodutividade, da cobrança excessiva, da jornada tripla, né? Então, as pessoas vêm no consultório falando, doutora, se alguma coisa está acontecendo, eu estou muito cansada.
algo está errado, né? Mas você vai ver assim, a pessoa acorda às 6 da manhã, ela prepara o filho, leva o filho para a escola, volta, trabalha 14 horas, almoça, não tenho tempo de almoçar, eu como uma coisinha ali que eu pego na cantina, aí chega em casa, tem que dar conta do filho, termina o trabalho, aí vai com o marido, aí, sabe, aí dorme mal porque também está estressado, então... E tem que estar magra, bonita. Tem que estar magra, tem que estar bonita, tem que estar bem vestida, né? Tem que estar de bom humor, a TPM não pode influenciar, então assim, a gente vive num mundo que as pessoas não têm mais o oposto, né? Que é aquele tempo de descanso, e que na verdade, assim, muitos autores falam que é a melhor hora para você ter o poder criativo, digamos assim, né? Você vai num extremo de produtividade, você teria que ir para esse ócio criativo, digamos assim, e a gente não tem mais isso, né? E é difícil porque você fala, como é que você vai estabelecer o seu limite, né? E então acho que do ponto de vista hormonal, sem dúvida, acho que essa questão do cortisol interfere muito, né? Eu acho que as mulheres acabam muitas vezes usando anticoncepcional por uma questão até de machismo mesmo, acho que da sociedade, né? Então você veja que, sei lá, tem mulheres com 45 anos que usam anticoncepcional, já tem 2 filhos, não se incomodam de menstruar, mas continuam usando anticoncepcional porque, sei lá, o marido não quer usar camisinha, ou o marido não quer fazer uma vasectomia, né? Então e o anticoncepcional é algo absolutamente artificial, que para algumas mulheres geram sintomas muito, muito ruins, né? De inchaço, a testosterona vai lá embaixo. Convidem os maridos e os parceiros para ouvirem essa edição junto com vocês. Mas é um fato. Isso é importante. Eu falo, mas por que não fala pro seu marido fazer a vasectomia? Não é mais fácil? Não, ele jamais faria isso, mas... Jamais faria uma operação, uma cirurgia. Exato, mas assim, a mulher continua usando algo... Veja, eu não estou falando que não se deve usar o anticoncepcional, acho que tem algumas indicações que são muito claras, né? Mas às vezes você tem outras soluções que implicam em menos risco, né? Tem caso de embolia pulmonar por causa do anticoncepcional. As mulheres, muitas se sentem cansadas e outras se sentem muito bem e não se incomodam com nada. Acho que acaba sendo muito individual. Mas isso acaba interferindo também. E eu acho que a outra questão desse estresse crônico e tal é que essas mulheres passam, por causa do estresse, por causa da cobrança, por causa do cansaço, da falta de sono, se privando, elas passam a se alimentar muito mal, né? E o se alimentar muito mal, a maioria das vezes, é buscar alimentos prazerosos. Eu ia chegar nesse ponto, eu estava esperando a gente chegar nesse ponto, porque, né, nós, mulheres, me incluo nessa, a gente tem essa coisa de, né, vamos celebrar alguns momentos, algumas conquistas, por que não um chocolate, por que não, né, um doce, por que não até mesmo, né, um drink, como que isso entra nessa relação? Porque a gente fala hoje muito em celebrar conquistas, mas o alimento, ele entra um vilão nesse momento da celebração também, né? Eu acho que se fosse pela celebração, eu acho que talvez ele não tivesse tanto impacto. Porque na prática, assim, se a gente para pensar, são poucos os momentos que a gente deveria celebrar com algo que pode ser nocivo para a nossa saúde. Mas ele entra com um aspecto mais de carência, isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que no merecimento. Puxa, eu trabalhei tanto durante o dia, eu mereço comer esse chocolate. Eu tô tão cansada, eu mereço isso. Puxa, eu não tenho tempo para comer nada, eu vou comer essa coxinha no bar. Eu acho que o alimento, principalmente o alimento ultraprocessado, ele começou a preencher um vazio mesmo, assim, de prazer, de carências emocionais. A gente tem uma certa dificuldade de lidar com emoções, né? Toda vez que a gente tem alguma emoção, o nosso mecanismo é fugir. A gente nunca tenta entender por que a gente está se sentindo daquele jeito, o que está acontecendo no nosso corpo, né? Puxa, eu estou estressado, eu estou com um aperto no peito, o que está acontecendo, né? Não, a gente tenta fugir buscando outra sensação. E a sensação do alimento, principalmente ultraprocessado, industrializado, é algo muito prazeroso. Não tem como... E não é uma coincidência, né? Assim, ele foi feito para isso, né? Ele foi projetado, assim, ele foi projetado para isso, desde real. Cor, sabor, textura, o tamanho, a crocância, a cor que é do lado de fora, a cor que é do lado de dentro, a embalagem, e principalmente a emoção que ele vende, né? Então a gente consome emoções, assim. As pessoas bebem refrigerante com uma sensação de emoção, a cerveja, tudo, né? Assim, a gente é bombardeado o tempo inteiro por isso. Então, eu acho que dificilmente alguém, quando está abalado emocionalmente,
internamente, consegue ter comportamentos adequados do ponto de vista de saúde, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, assim, existem duas vertentes na psicologia, né? Uma que acredita que a parte do comportamento e das habilidades é algo totalmente dependente da individualidade, sabe? Então, fala, olha, você precisa ser mais positiva, você precisa ser mais organizada, você precisa ser mais produtiva, você precisa ter um comportamento assim, assado, né? E como se a pessoa conseguisse desenvolver esse comportamento. E, de fato, é possível, mas para você desenvolver um comportamento, você precisa de força de vontade. São, né? os micro-hábitos, né? Aquelas conquistas, pequenas conquistas diárias. Exato. Mas a força de vontade acaba. Então, assim, imagina você quer ser uma pessoa positiva. Não, eu preciso pensar mais positivamente e tal. E você tem uma super amiga que só pensa negativo. Todo dia ela te liga falando mal de alguém, falando que a vida é péssima, que nada vai dar certo e tal. Então, assim, para você manter um comportamento de pensar positivo, você vai ter que ter uma força de vontade tremenda, muito, né? Maior. Então, toda vez que ela te liga, você tem que voltar para o comportamento que você quer, tá? Então, tem uma outra vertente que acredita que, na verdade, assim, os nossos comportamentos, eles são quase uma consequência do ambiente que a gente vive, né? Isso é uma coisa muito importante no momento de mudar um hábito, por exemplo, porque, teoricamente, a gente teria 3 ambientes, né? O ambiente físico, né? E eu acho que isso é algo que, em algum momento, as empresas vão ter que olhar, né? Porque o que faz uma pessoa que passa 12, 14 horas dentro de uma empresa, assim, a empresa, de alguma forma, ela é responsável pela saúde dessa pessoa. Sem dúvida. Né? Então, se é um ambiente estressante, se é um ambiente de muita cobrança, se é um ambiente que deixa todo mundo para baixo, se é um ambiente... Assim, o comportamento dessa pessoa vai ser isso. Então, assim, o ambiente físico, ele gera uma consequência direta no nosso comportamento. Então, por exemplo, de que forma? Você pode falar assim, não, para eu emagrecer eu preciso ter um comportamento que é não comer determinados alimentos em casa. Né? Você pode exercer isso através da força de vontade. Então, todo dia você sai de casa, olha aquele bolo e fala, eu não vou comer esse bolo, eu não vou comer esse bolo. Mas chega uma hora que acaba a força de vontade, você vai e come o bolo. Né? Você não tem que ter o bolo em casa. Exato. Ou você muda o ambiente. E mudar o ambiente tira esse bolo de casa. Por quê? Porque, na prática, se o bolo não estiver em casa, o seu comportamento já está definido. Você não tem o que fazer. Né? E algumas definições, falando em empreendedorismo e liderança, nessa mudança, né, que a gente começou a conversa falando dessa mudança que geralmente as mulheres muito próximas dos 40 anos realizam, também implica, eventualmente, de você ter que adaptar algumas amizades. Isso eu falo por experiência própria. Eu acho que quem também nos ouve hoje vai identificar que algumas amizades, elas a gente fala assim, amizades circunstanciais, elas acabam se adaptando e mudando, porque você muda, que você vai mudar um hábito seu, você não consegue mais ficar com aquela amiga que só come besteira, ou que só fala coisas negativas, ou que não acredita naquela sua empreitada. Então, você precisa estar junto também de pessoas que motivem a sua mudança, que impulsionem você para aquele momento. Sim, que eu acho que é o segundo ambiente, né? Que é esse ambiente de relacionamento. Porque esse ambiente de relacionamento interpessoal, ele tem regras, né? Sim. Então, veja assim, a gente se comporta de uma forma aqui, né? Mas quando a gente chegar em casa, a gente vai se comportar de outra forma. E talvez no consultório eu me comporte de outra forma com o meu paciente, porque as relações, elas têm regras também, né? E é isso, assim, às vezes você tem que se desfazer de uma determinada amizade que não está indo de encontro ao seu propósito, ao seu objetivo, né? Ou você tem que mudar a regra. Né? Então, olha, eu adoro você e tal, mas eu vou te pedir pra gente não conversar, ou que você pare de ser tão negativo e ficar falando isso comigo, porque toda vez que você fala isso, eu levo um tempo, isso me faz mal, assim. É possível mudar as regras, né? E por isso, de novo, eu acho que, assim, como as pessoas convivem, ficam muito tempo no trabalho, assim, puxa, dependendo da sua equipe de trabalho, isso também vai interferir diretamente, né? E o terceiro ambiente é um ambiente interno, né? Então, você sabe que tem pessoas que são mais ansiosas, ou com depressão, embora esse ambiente interno seja fortemente influenciado pelo ambiente externo, se isso também não está equilibrado,
não adianta, né? Então, eu acho que essa questão do ambiente é essencial. E nesse sentido, assim, a empresa passa a ter um papel assim, determinante de desenvolvimento do funcionário, de garantir que esse funcionário tenha um período de refeição, né? Então, assim, o que eu mais escuto no consultório é não tenho tempo para almoçar, eu como qualquer coisa, não tenho tempo para fazer atividade física, é muito estressante, é muita cobrança, recebo WhatsApp 11 da noite, né? Então, assim, eu conversei com a Karina Assawa, especialista em microbiota, e ela falou justamente do impacto disso, não só, né, aqui a gente está falando muito dos hormônios, mas também na microbiota. Mas, por exemplo, se a gente pegar o universo do mercado financeiro, as pessoas têm um costume de comer na mesa de operações. Né, olhando para as ações, é um costume real desse mercado. E como que isso realmente impacta nesse ambiente que a gente está comentando aqui. Quer dizer, as empresas, elas têm uma responsabilidade na saúde dos seus funcionários. Quem fala muito disso é o Raja Sisodia, que é um dos coautores de Liderança Shakti, que é a liderança qual eu estudo, e esse podcast é um projeto pautado também nos elementos da Liderança Shakti. E ele fala muito sobre o aspecto de healing companies, né? Que as empresas precisam curar a nossa sociedade, elas têm um papel muito importante. Eu acho que determinante, assim, acho que porque, assim, é muito cômodo culpar a pessoa. Né? Claro, assim, mas eu conheço alguém que trabalha no mercado financeiro que é saudável. Sim, sempre vai ter uma exceção. Mas saiu um estudo no começo do ano que 10% da população americana é considerada metabolicamente saudável. Assim, 90% é doente, né? Então, veja assim, será que a gente pode falar que 90% das pessoas não estão nem aí para a saúde, que elas pouco se importam? Ou será que o ambiente tem feito isso com elas? Seja o ambiente empresarial, seja o ambiente, assim, a gente é bombardeado toda hora com esses produtos industrializados que de fato fazem mal e foram feitos para consumir muito, né? Então, às vezes você fala, mas se você comer só um pedacinho não te faz mal. Com certeza não vai te fazer mal, não é igual veneno de cobra, né? Mas a questão é que você está falando para alguém comer pouco, algo que foi feito para ser consumido em grande quantidade, né? Ninguém produz um bis, né? Opa, pode falar? Bom, um chocolate qualquer, né? Mas o nome já diz que é para você comer mais de um. A propaganda diz que é impossível. Né? Assim, você vê, aquilo é feito para você consumir em grande quantidade, né? E isso passa a sensação do que para uma pessoa que não consegue consumir pouco? Puxa, eu sou fraca, eu não tenho força de vontade, de frustração, né? De fraqueza. Então, eu acho que, assim, em algum momento as empresas vão ter que ter um foco e se responsabilizar até para que elas possam sobreviver, porque a quantidade de pessoas que são afastadas, que se sentem infelizes, e mais do que isso, que diminuem a sua produtividade, né? Então, sem dúvida. Pessoa... Você impacta diretamente o teu fim, né? Que é a lucratividade. Uma pessoa com burnout, por exemplo, dorme mal, não vai ter poder criativo, provavelmente vai estar estressada e muito mais reativa a qualquer cobrança ou qualquer tipo de negociação. A gente já falou de burnout aqui no Viés Femininos. Inclusive, tenho 2 edições sobre ansiedade e estresse com a Marina Haddad Martins. Quem depois quiser rever o episódio com ela, a gente falou disso num especial sobre transição de carreira, que é onde essas questões também impactam muito profundamente. A gente está chegando já para o final da nossa edição e eu queria justamente falar agora nesse final sobre esses vilões, né, da saúde, especialmente da mulher. A gente estava falando aqui sobre esses alimentos que são feitos, né, processados para serem consumidos em maior escala, mas a gente tem a gente vê pelas mídias, principalmente no Instagram, onde você atua muito fortemente, alguns elementos que são os vilões das mulheres, e principalmente os carboidratos aí são vistos como o principal vilão da vida de uma mulher. Existe, de fato, um vilão, quando a gente fala de nutrição, alimentação, enfim, quem seria um vilão, né, para a mulher hoje em dia? Eu acho que se a gente fosse pensar em vilão, eu pensaria nesses produtos industrializados, né? Porque ninguém fica doente por comer fruta, por mais carboidrato que essa fruta tenha,
né? Ninguém fica doente por comer arroz e feijão, né? Agora, uma pessoa doente, por exemplo, com diabetes, talvez esses alimentos, mesmo o arroz, passe a ser um vilão. Porque o diabetes é caracterizado justamente por ser uma doença com intolerância à glicose, logo a carboidrato. Mas pensando numa pessoa saudável, né? Eu acho que talvez o principal vilão, pensando em alimentos, sejam esses produtos industrializados. Por quê? Eles são extremamente prazerosos, né? E pelo fato deles serem extremamente prazerosos, a gente come além da nossa necessidade, né? A gente come mais do que deveria, né? O segundo é que eles são muito pouco nutritivos. Então, se a gente pensar qual que é a função de uma dieta, da alimentação, é justamente nutrir o corpo, né? Então, quando alguém fala que comeu uma coisinha qualquer na cantina, no almoço, assim, tudo bem, ela pode ter matado a fome dela naquele momento, mas ela não nutriu o corpo dela, né? E isso vai gerando problemas, né? De cansaço, dificuldade de memória, dificuldade de concentração. Então, eu acho que talvez o principal vilão, pensando em dieta, sejam esses produtos. E pensando na mulher após os 40 anos, talvez o sedentarismo seja também, assim, algo extremamente impactante. Sem dúvida. Porque Bom, exercício físico, se a gente for falar, dá para fazer um podcast só dos benefícios. Vamos fazer outro podcast só sobre os benefícios do exercício físico. Mas após os 30, 40 anos, a mulher começa a perder muita massa muscular. É uma queda progressiva. Então, se não houver essa rigidez, essa rotina de fazer atividade física, principalmente alguma coisa resistiva, musculação, funcional, alguma coisa assim, isso também gera um impacto muito grande para a saúde. Acho que eu votaria nesses dois. E aí, aquela máxima de você ler os ingredientes do produto, você tem que saber o que tem ali. Se tem algum nome que você não sabe o que se trata, não vai naquilo. Acho que quanto menos, quanto menos ingredientes tiver, melhor, né? Talvez seja, se você comer os produtos que tem na feira e açougue, a chance de você ser saudável é muito maior. E essa questão de hábitos e comida é uma negociação, né? Assim, é uma negociação, que era até o que a gente estava falando. O que faz as pessoas serem tão hábeis assim de liderarem uma empresa, negociarem, se submeterem às negociações mais difíceis, com valores astronômicos, lidando com diversas pessoas e não conseguirem liderar a própria saúde, o próprio corpo, aquilo que é importante para você, não conseguirem valorizar de fato e estabelecer como prioridade a saúde, a família, os seus entes mais queridos, né? Eu acho que a gente vive uma fase que a gente é muito focado na empresa dos outros, e que é uma coisa interessante, mas a gente praticamente abandonou a nossa, né? A nossa empresa, você diz o nosso corpo. Sim, acho que o nosso corpo, a nossa empresa, que tem que dar lucro, né? No final do dia tem que dar lucro. Tem que dar lucro. Vamos começar a olhar para o nosso lucro, do nosso corpo e da nossa saúde, né? Mas é interessante você ver. Na empresa a gente foca muito em produtividade, mas a gente não consegue fazer nada de produtivo para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. A gente vê empresas com aulas e aulas sobre como evitar a procrastinação, mas as pessoas se procrastinam toda semana semana que vem eu começo o exercício, semana que vem eu faço isso. As pessoas lideram coisas muito maiores, digamos assim, mas não conseguem negociar os próprios desejos, não conseguem identificar, elas sabem quais são todos os propósitos da empresa, todos os valores, todas as necessidades, elas sabem todos os setores, mas não conseguem descobrir qual é o seu propósito, quais são as suas necessidades, né? Se você mantiver os comportamentos que você tem hoje, assim, o que está correndo o risco de você perder no futuro, né? Quem que de fato você vai estar dizendo não para o quê? Né? Eu acho que essa é a questão. Acho que as pessoas têm que talvez tentar descobrir assim, qual que é o seu sim, que a gente vive muito em função do sim dos outros, né? E se a gente não descobrir qual que é o nosso sim, né? O que de fato a gente quer, o que daqui 10, 20 anos eu quero estar como, né? Se a gente não souber qual que é o nosso sim, o que a gente de fato tem que proteger, é muito difícil a gente falar não, né?
E falar não, eu acho que aquilo é estabelecer um limite, né? Olha, daqui eu não vou conseguir mais, né? Mas esses nãos, né, que é uma construção muito, muito difícil. É um amadurecimento muito forte você conseguir falar esses nãos. Até para aquele bolo que estava lá na tua casa que você conseguiu, de fato. Que é uma negociação. Mas às vezes é um não para um chefe. Às vezes é um não para o seu colega de trabalho. Para uma amizade às vezes tóxica. É um não para uma amizade, né? E aí, eu acho que o que as pessoas têm que entender é que esse não nunca é para a pessoa em si. Na verdade, quando você fala não, muitas vezes está falando um sim para você, né? E é diferente, né? Assim, você conseguir estabelecer, não é nada pessoal, né? Eu só tenho que resguardar quais são as minhas reais necessidades, o que de fato eu preciso para viver, para ter saúde. Não talvez essa seja uma das negociações mais difíceis, assim, que a gente vive hoje em dia, né? Porque tem uma parte de realização também profissional que é muito interessante, assim, que é muito importante, né? Essa questão de servir, de se sentir produtivo, se sentir útil, criativo, né? E aí, mas essa negociação, os limites, é uma linha muito tênue, assim. Por isso que hoje em dia a gente também discute muito a questão da integridade, de como é importante você entender, né, onde está o seu lado sombra, aonde você realmente não consegue chegar, quais são os seus limites, até para poder saber trabalhar em equipe, saber trabalhar com aquela pessoa que te complementa, seja o seu companheiro, né, seu marido, sua mulher, seu companheiro, e como que você potencializa a si mesmo, usando também o poder com o outro, né, o poder em saber conviver com o outro, e não explorando, né, o outro. Tem um livro muito legal, assim, posso falar o livro? Pode falar dicas, porque o Rodrigo, ele é um alucinado por autoajuda. Eu sou... Fala esse seu lado agora. Eu sou não viciado, acho que talvez seja uma palavra muito forte, né? Mas assim, eu adoro livro de autoajuda, adoro. Porque eu acho que sempre tem alguma coisa... Quando é que a gente vai ter o seu livro de autoajuda? Então, eu tô pensando, sabia? Mas aí, isso talvez vira uma prioridade, um propósito meu que eu vou ter que... Então, a gente pode ter um podcast do Rodrigo de autoajuda? Quem sabe, né? Acho que isso talvez seja mais fácil do que um livro. Então, aguardem, um canal, Rodrigo, aqui, um canal de podcast. Podcast de autoajuda, alimentação. Cast ajuda, né? Cast ajuda. Cast Nutrition. Mas tem um livro muito bacana que é muito utilizado, né? Eu acho que talvez você já tenha ouvido falar. É muito utilizado em faculdades de negociação, que é de autoajuda, mas não é tão autoajuda assim. É que a tradução fica muito autoajuda. Mas é ele é chefe do departamento de negociação de Harvard, ele chama William Ury. E ele tem 2 livros que são muito legais. Um é Como Chegar ao 5 Você Mesmo, e o outro chama O Poder do Não Positivo, né? E o poder do não positivo é muito interessante a história dele, que ele fala justamente isso. Olha, eu fiz as maiores negociações assim do mundo, faixa de Gaza, Venezuela, crises tremendas. Mas quando a minha filha nasceu, e a filha dele nasceu com um problema neurológico e teve assim diversas internações, ele falou que ele tinha muita dificuldade de falar não para os médicos. Então assim, como é que eu faço para falar não para o médico que me dá uma notícia de uma forma extremamente fria, ou que vem coletar exame da minha filha todos os dias às 4 da manhã e não deixa ela dormir, ou que entram no quarto, porque é justamente isso, assim, como é que você fala não sem romper um relacionamento, sem ter esse caráter punitivo depois, porque muitas vezes o nosso receio de falar não é justamente esse, né? É de romper a relação, é de ter alguma punição depois, é de você perder algo, né? E aí ele escreve esse livro por causa disso, e é muito legal que ele estabelece esse não positivo de 3 formas, e até por isso que eu tô mencionando, porque a primeira parte desse não positivo, ele fala, o maior problema de você falar não é não começar pelo sim. E ele fala, o primeiro passo para você falar não é definir qual que é o seu sim. Então, assim, o que você tem que defender, né? Quais são seus reais interesses, seus desejos, suas vontades, suas necessidades, seus valores. Exato, e você expressar esse sim para outra pessoa, né? Porque quando você expressa o sim,
Aí o segundo passo seria falar ou não. E você termina com um terceiro sim, que seria uma possibilidade, né? Então, olha, eu não tenho como trabalhar nesse fim de semana, porque eu já conversei, porque eu combinei com a minha família que eu ia viajar, mas você termina com um terceiro sim. Na próxima semana eu posso chegar um pouco mais cedo para entregar esse serviço. Então, assim, e ele desenvolveu esse poder do não positivo para facilitar isso. E veja que a nossa vida é uma eterna negociação, né? Seja a gente com bolo, seja a gente com o nosso amigo, com os nossos filhos, com o chefe, com o trabalho, com as nossas vontades, prioridades no plural, né? Então, acho que vale muito a pena ler o livro. Quem quiser ler uma dica de leitura... Adorei! Tivemos até dica de leitura hoje. Eu deixaria essa. Bom, eu acho que não deu tempo da gente falar tudo que a gente quer falar. Você vai ter que voltar outro dia aqui pro Vieses Femininos. A gente vai precisar fazer uma outra edição falando de saúde, de outras dicas de esporte. E também quem quiser mais informações e que a gente aborde outras temáticas aqui do universo do coach e da endocrinologia. Hoje a gente falou muito sobre coach, sobre carreira, sobre como trabalhar a sua liderança pessoal para atingir seus resultados. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite, por estar comigo aqui hoje. Foi um prazer, foi muito legal. E já te espero para uma próxima. Vamos marcar, combinado. Obrigada, até o próximo Vieses. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Eu criei este projeto pautado no tripé: fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa tenha te inspirado. Visite nossos canais Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Compartilhe, comente e me escreva. Até o próximo Vieses!